Nós vamos lá, vamos começar. Hoje a gente vai iniciar, continuando na verdade, né? 2 Coríntios capítulo 10. 2 Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 1. Vamos ver se a gente consegue, quem sabe, terminar o livro de 2 Coríntios hoje, né? Paulo está finalizando a carta, ainda que faltem 3 capítulos praticamente, né? 10, 11, 12 e 13, 4 capítulos. Ele está literalmente terminando essa carta, né? A fala de Paulo é de alguém que está, então, dando algumas orientações finais, dando seus agradecimentos, dando as suas últimas palavras, e a gente vai entender um pouquinho do que Paulo está escrevendo aqui para a igreja de Corinto, para que a gente, né, feche esse ciclo das cartas de 1 e 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 10, então, versículo 1, vamos lá. Nós vamos ler o capítulo 10 todo, porque ele não é grande, então a gente já faz esse primeiro trecho e a gente vai falar um pouquinho sobre ele. 10:1. Eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo para vocês. Eu, que sou humilde, quando estou face a face com vocês, mas audaz quando ausente, rogo a vocês que, quando estiver presente, não me obriguem a agir com audácia, tal como penso que ousarei fazer, para com alguns que acham que procedemos segundo os padrões humanos. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Nós estamos em 2 Coríntios capítulo 10, já estamos no versículo 6. E estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. Vocês observam apenas a aparência das coisas. Se alguém está convencido de que pertence a Cristo, deveria considerar novamente consigo mesmo que, assim como ele, nós também pertencemos a Cristo. Pois mesmo que eu tenha me orgulhado um pouco mais da autoridade que o Senhor nos deu, não me envergonho disso, pois essa autoridade é para edificá-los e não para destruí-los. Não quero que pareça que estou tentando amedrontá-los com as minhas cartas. Pois alguns dizem, as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona e a sua palavra é desprezível. Saibam tais pessoas que aquilo que somos em cartas, quando estamos ausentes, seremos em atos, quando estivermos presentes. Não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. Nós, porém, não nos gloriaremos além do limite adequado, mas limitaremos nosso orgulho à esfera de ação que Deus nos confiou, a qual alcança vocês, inclusive. Não estamos indo longe demais em nosso orgulho, como seria se não tivéssemos chegado até vocês, pois chegamos a vocês com o Evangelho de Cristo. Da mesma forma, não vamos além de nossos limites, gloriando-nos de trabalhos que outros fizeram. Nossa esperança é que, à medida que for crescendo a fé que vocês têm, nossa atuação entre vocês aumente ainda mais, para que possamos pregar o Evangelho nas regiões que estão além de vocês, sem nos vangloriarmos de trabalho já realizado em território de outro. Contudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Pois não é apropriado que a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Percebem que eu falei para vocês que a carta já está com aquele ar de estou terminando de escrever? Então, esses últimos capítulos aqui, Paulo praticamente ele está dando as suas palavras finais para a igreja de Corinto, ainda que tenha alguns pontos que a gente vai ver que são bem importantes aqui, mas ele está realmente dando essa ênfase de agradecer, de falar o quanto ele gostaria de não precisar usar a sua autoridade. E aqui no capítulo 10 especificamente, ele começa dizendo sobre
provavelmente alguns boatos, ou algumas reclamações, ou algumas frases, né, que ele tem ouvido dos irmãos de Corinto, através dos irmãos que vão até ele. Do tipo como, as cartas de Paulo são sempre muito duras, né, muito severas, como ele mesmo escreve ali para nós. Mas quando ele está perto de nós, ele parece um gatinho, né? Sabe aquela história de longe é um leão e perto é um gatinho. Então a igreja de Corinto, ela parece que diz assim, ai Paulo, você quando manda cartas para nós, vem batendo na gente, né? Vem castigando com palavras duras e severas. Mas quando você está aqui perto de nós, você parece que não fala nada, você não corrige a gente, você não fala o que você fala pelas cartas, né? O que acontece? Por que essa maneira diferente de agir? Em cartas, sempre muito forte, muito duro, muito severo. E pessoalmente, nem tanto, né? E ele diz assim, gente, resumindo aqui para vocês o que ele está falando para nós. Ele diz assim, eu gostaria de não precisar ser duro e severo pessoalmente. Ele fala sobre ser audaz, né? Ser alguém que está sempre além do seu tempo, uma pessoa audaciosa. É uma pessoa que ela não tem medo de desafios, ela não tem medo de correr riscos, ela não tem medo de inovar. E Paulo foi esse apóstolo que em nenhum momento teve medo dos desafios que estavam diante dele. Em todas as cartas que a gente vai ver essa ousadia mesmo, né? Essa audácia de Paulo, agindo de forma sempre buscando o benefício do próximo, buscando o benefício do povo que estava ali. Então ele diz assim, vocês têm me visto agindo de forma mais calma, de forma mais branda, e eu gostaria de continuar sendo assim perto de vocês, mas se necessário for para com aqueles que se acham melhor do que eu, então eu vou ser mais duro e mais severo quando eu estiver com vocês também, pessoalmente. O que Paulo está dizendo é que ele não queria, gente, precisar ser esse homem que precisa ser duro, precisa ser aquele que está sempre corrigindo, que precisa ser severo nas palavras, mas ele queria continuar sendo esse apóstolo do amor, né? Ele não tem esse apelido, mas ele gostaria de ter amor nas suas palavras, ele gostaria de ter essa mansidão no trato com os irmãos, principalmente ali de Corinto. Mas eu imagino que tinha uma turminha da pesada lá sim, pelas duas cartas, né? Tanto pela primeira carta aos Coríntios, quanto essa segunda, a gente percebe às vezes no tom de voz de Paulo, de que tinha alguns irmãos ou um grupo de pessoas que por se acharem tão sábios quanto Paulo, ou por se acharem tão merecedores de honra quanto Paulo, eles achavam que Paulo era desprezível, que Paulo não precisava estar indo até Corinto, porque eles já eram suficientes no evangelho, na obra de Deus. Deus já tinha derramado todos os dons para essa igreja, a gente viu isso. Era uma igreja muito cheia dos dons, se movia nos dons espirituais. Então era uma igreja que se achava suficiente na sua maneira de lidar. E Paulo mais uma vez está dizendo para eles que não gostaria de ir com essa audácia, né, até eles, ou com essas palavras tão duras de correção para com os irmãos. Vocês vão ver um pouquinho lá na frente, ele vai falar, mas eu vejo entre vocês ainda brigas, dissensões e tudo mais. Então Paulo está dizendo assim, irmãos, se eu chegasse em vocês e não precisasse corrigir ninguém, seria muito melhor. Mas ainda há entre vocês muitos meninos espirituais, ainda gente muito imatura, ainda muita gente com meninices, né, no meio do corpo de Cristo. E a gente precisa corrigir isso. A gente precisa achar quem são essas pessoas que têm contaminado muitas vezes, inclusive, o corpo de Cristo. E é isso que Paulo está falando. Eu não quero ter que usar essa audácia para com vocês, né? De ser inovador, de chegar colocando ordem na casa, porque vocês já deveriam estar num outro nível. É disso que Paulo está falando. Ele diz aqui no final que aquele que quer se vangloriar de ser, no versículo 17, contudo, quem se gloriar, glorie no Senhor, né? Paulo está dizendo assim, gente, você quer realmente trazer glória para si mesmo? Glorie-se em ser usado pelo Senhor, glorie-se em abençoar as vidas através da sua vida, glorie-se em ter muito do Espírito Santo para realmente derramar
dessa unção sobre as vidas, é nisso que a gente deve se gloriar. Não que você sabe mais do texto bíblico, não que você tenha dons mais do que os outros, a gente já falou sobre isso, que dons não significam nada, né? Porque naquele dia pode ser que você seja lançado fora, mesmo tendo sido usado pelo Senhor. Então, Paulo está dizendo assim, gente, vocês querem se recomendar a si mesmos? Vocês querem dizer o quanto vocês são bons? Façam isso para a glória do Senhor. Todo o tempo Paulo vai dizer isso, né? Quem quer se gloriar, glorie-se no Senhor. Ele estava falando lá em cima, no versículo 10, sobre essa questão da palavra dele ser forte, ser dura. Eu circulei algumas coisas aqui, que são esses pontos altos, né? Aqui desse trecho do capítulo 10. Mas ele está falando basicamente isso porque ele sabe que os irmãos estão esperando ele chegar lá, mas a galera não quer que ele vá, porque eles já se acham autossuficientes. Versículo 3, tem algo muito forte aqui também, ó. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Algumas traduções para destruir fortalezas, e os argumentos aqui estão sofismas, né? Tem gente que cita muito essa palavra de púlpito, ou cita muito essa palavra na hora de um ensino, né? Não sei se a tradução de vocês está com essa palavra sofisma, mas fala de argumentos que a nossa mente já tem enraizada com a cultura desse mundo, ou com os costumes da nossa época, né, da nossa era do século 21, por exemplo. Existem muitas culturas, existem muitos já argumentos que a gente usa justamente para não obedecer a palavra, para não seguir a Deus da forma que Ele quer, porque sempre esses argumentos vão lutar contra a verdade de Deus. Então Paulo está dizendo que as armas que ele usa, que os cristãos usam para combater esses homens que se acham já as pessoas que já sabem tudo, não, as armas não são humanas. Nós não lutamos contra carne ou sangue, sim contra principados e potestades. Então as nossas armas, elas não são humanas. Não é uma espada que está na minha mão literalmente para cortar a orelha de alguém, não é uma espada que está na minha mão para eu simplesmente matar alguém com uma espada. Não, não. As nossas armas, elas são poderosas em Deus. Então todas as armas espirituais que Deus tem nos dado, e a gente vai ver muito isso no livro de Efésios, essa armadura, né, que está lá em Efésios, que Paulo vai nos ensinar, ela fala de algo extremamente espiritual, não tem nada a ver com o humano, porque a nossa luta não é contra o nosso irmão que está do lado, mas contra essa mentalidade, contra essa astúcia do diabo na nossa mente, porque tudo começa aqui, gente, tudo começa aqui também no coração, né? Mas passa muito mais pela nossa mente. Então aquilo que nós ouvimos, aquilo que a gente vê com os nossos olhos, aquilo que as pessoas falam para nós, é o que vai entrando na nossa mente, é o que vai entrando no nosso coração e vai se tornando fortalezas em que a gente acredita muito mais nas mentiras do diabo e que vão criando, né? O que é uma fortaleza? Uma fortaleza nada mais é do que uma grande muralha ou um grande edifício de pedras que fecha, trava o que está dentro daquela fortaleza, né? É um lugar muito seguro. Uma fortaleza é um lugar extremamente inacessível. É um lugar que não se entra facilmente. É uma fortaleza. Então, quando a palavra diz que, quando Paulo diz que as armas que ele usa em Deus, elas são poderosas para... Quer ver, ó? As armas com as quais lutamos, versículo 4, não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, o que o Espírito Santo está o tempo inteiro tentando fazer comigo e com você e com toda a igreja na terra? Quebrar, destruir as fortalezas que foram criadas pelas mentiras, pelo engano do diabo na nossa mente. Então, se o Senhor consegue ganhar esse campo de batalha aqui, como a própria autora Joyce Meyer, né, fala, campo de batalha da mente, se nós conseguimos vencer aqui, se a nossa mente é transformada, Romanos vai falar para nós, né,
A gente vai começar a estudar Romanos, vocês vão ver que tremendo os ensinos que Paulo dá ali. Então, se eu conseguir mexer aqui, nessas fortalezas que vão sendo geradas, que vão sendo levantadas, né, na nossa mente, então nós ganhamos toda a batalha. Por quê? Porque a nossa luta é justamente contra nós mesmos, muitas vezes, e contra esses pensamentos que são enraizados. Por quê? Porque nós somos ensinados dessa forma, porque o mundo nos conta histórias que não são as histórias de Deus. O mundo fala de doutrinas e de costumes que são totalmente contrários à palavra de Deus. Só que nós crescemos nesse contexto. Então, a palavra de Deus, e Paulo está dizendo que essas armas espirituais que eles usam, que é o Espírito Santo, que são as multiformas maneiras de Deus agir para justamente quebrar essas fortalezas, através da oração, através da leitura da palavra, através da meditação, através do jejum. Essas são as armas poderosas em Deus, que não são naturais. Nenhuma dessas coisas que eu acabei de falar aqui são naturais. Tudo que a gente fala, que a gente faz, né, em Deus, elas são armas espirituais para a nossa vida, para destruir essas fortalezas e destruir argumentos, que são esses sofismas, né? Sofismas nada mais é do que desculpas. Realmente a pessoa consegue argumentar conosco o quão certa ela está. Você já tentou discutir com alguém sobre a verdade de Deus e essa pessoa ela tem uma fortaleza tão grande na mente que você tenta falar a verdade de Deus e ela sempre está ali rebatendo de forma muito forte, de forma muito intensa, né? Por quê? Porque existe uma fortaleza já na mente dela, rodeando a mente dela. Está tão travada que a palavra de Deus não consegue acessar. O Espírito Santo não tem lugar para acessar a mente e o coração dessa pessoa, de tão endurecido, de tanta fortaleza, né? De tão fechado que está a mente dessa pessoa. Mas ele diz, né? Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então é isso, né? As armas que Paulo usa através da palavra, do ensino, do Espírito Santo, do poder de Deus, são essas armas poderosas em Deus para destruir e quebrar todos esses sofismas aí que os irmãos em Corinto, e que hoje em dia não é diferente, a gente já tem visto isso, tem argumentado para conseguir achar que eles já sabem, ou muitas vezes estão sendo até enganados mesmo pelo diabo. É disso que Paulo está falando. Amém? Então, o capítulo 10 é isso que Paulo está dizendo para nós. Se vocês depois tiverem algum versículo que vocês perceberam aí, eu marquei esses, porque os pontos principais, ao meu ver, aqui. O resto ele está falando com a igreja de Corinto mesmo, com os irmãos lá. Capítulo 11. Capítulo 11 diz assim: espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu vos prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois, se alguém tem pregado a vocês um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Todavia, não me julgo nem um pouco inferior a esses super apóstolos. Eu posso não ser um orador eloquente, contudo tenho conhecimento. De fato, já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. Será que cometi algum pecado ao humilhar-me a fim de elevá-los, pregando a vocês gratuitamente o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo delas sustento, a fim de servi-los. Quando estive entre vocês e passei por alguma necessidade, não fui um peso para ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram aquilo de que eu necessitava. Fiz tudo para não ser pesado a vocês e continuarei a agir assim. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim,
ninguém na região da Acaia poderá privar-me deste orgulho. Por quê? Porque não amo vocês? Deus sabe que os amo. E continuarei fazendo o que faço, a fim de não dar oportunidade àqueles que desejam encontrar ocasião de serem considerados iguais a nós nas coisas de que se orgulham. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Vamos até aqui para a gente entender o texto. Então, vocês percebem que Paulo está, mais uma vez eu vou falar para vocês, finalizando a carta, porque ele está indo para o final, para dar o tchau, e aí ele começa a colocar algumas situações, ponderar algumas coisas, né? Pontuar algumas coisas que o aflige bastante, que tem trazido tristeza ao coração dele com a igreja de Corinto, porque é uma igreja que ele ama muito. Tanto é que é uma das igrejas que ele escreveu 2 cartas que estão registradas aqui para nós no Novo Testamento. Para todas as outras, nós só temos uma carta. E para a igreja de Corinto e Tessalonicenses, nós temos 2. Então, assim, já chama a atenção da gente Paulo escrever 2 cartas tão extensas para essa igreja, visando consertar muitas coisas que estão acontecendo ali, né? Eu falo que, principalmente a primeira carta aos Coríntios, ela mostra nitidamente para nós toda a problemática que essa igreja está passando, mesmo depois de tão pouco tempo de Paulo ter saído de lá, e os irmãos estão ali caminhando sozinhos, mas as notícias que chegam para Paulo geralmente não são muito boas a respeito da igreja de Corinto. E aí Paulo vai tentando, através das suas cartas, muito provavelmente através de outros irmãos que iam e vinham até Paulo, ele mandava recomendações, pedia para Tito, por exemplo, que foi um dos discípulos que esteve algumas vezes lá em Corinto, para levar ensino, para levar uma palavra, né? E essas cartas iam também corrigindo isso. E aí Paulo começa o capítulo 11, eu vou ler desde o início, mas para a gente ir pontuando aqui o que eu acho que está forte aqui para nós. Ele fala para eles já começarem a suportar a insensatez dele, porque na verdade de insensato Paulo não tem nada, né, gente? Mas ele está querendo dizer assim, vocês suportem a minha forma de falar, a minha forma de agir com vocês, porque ainda que vocês achem que eu sou um insensato, que eu não sou digno da confiança de vocês, eu preciso que vocês me deem ouvidos. Por quê? Porque corrigir, gente, alguém que está no erro nunca é demais. Agora, se a pessoa vai dar ouvidos ou não, é uma outra história, né? Aí a gente já não pode dar nenhum tipo de certeza, mas nós temos que ser essa voz de ânimo, de correção, de exortação, né, de consolo, o que quer que seja que esteja acontecendo com um irmão querido nosso, ou dentro do nosso contexto igreja, nós precisamos estar sempre prestes a dar uma palavra. E é isso que Paulo está falando. E aí ele fala que o zelo que ele tem por eles é um zelo que vem de Deus. Qual é esse zelo, gente? De que ninguém se perca. Esse é o zelo dos apóstolos, esse é o zelo de qualquer pastor, esse é o zelo de qualquer pessoa que tenta argumentar com uma pessoa que está em pecado, que tenta argumentar com uma pessoa que está no erro. Esse é o argumento de todas as pessoas que tentam tirar a pessoa do erro, né? É justamente ter o zelo de Deus. Você nunca corrige alguém simplesmente por corrigir, desde que seja algo pertinente à palavra, você vai no zelo de Deus, que é essa questão, irmão, eu não quero que você se perca, eu não quero que você abandone a raiz do evangelho, eu não quero que você abandone a Cristo, eu não quero que você vá para o inferno, eu não quero que você perca a vida eterna. Esse é o zelo que vem de Deus, um amor que faz com que eu corrija, e é isso que Paulo está falando, porque ele fala assim, eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. Olha a profundidade do que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto. Eu já dei vocês em casamento. É como se Paulo fosse o pai da noiva aqui, né? E ele então, o noivo já tinha vindo,
pedido a noiva em casamento, e esse pai está ali todo o tempo zeloso por essa noiva que ele prometeu, né, que ele deu em casamento para esse noivo, e que foi embora preparar, né, lugar, foi preparar essa casa para essa noiva morar com ele, e o medo desse pai de que esse noivo volte e essa mulher não esteja pronta para esse casamento. Esse é o zelo de Paulo. Paulo está dizendo assim: eu prometi vocês a um único marido. Então eu preciso zelar por vocês com esse zelo de Deus, porque existe um casamento em que vocês devem ser apresentados. Eu vou dar conta de vocês para esse noivo, para esse marido que eu prometi. Então existe uma preocupação de Paulo que vai além simplesmente de vida eterna, mas de realmente tudo que Deus colocou nas mãos dele, cada vida que Deus colocou na mão de Paulo. Paulo tem esse desejo de entregar essa pessoa ao Senhor, exatamente como ele pegou quando a pessoa aceitou Jesus. Sabe aquela coisa de no momento que a pessoa nasceu de novo, houve um novo nascimento, e como é que você cuidou dessa pessoa que nasceu de novo? Como é que você lidou, né, com a vida espiritual dessa pessoa? Será que você realmente ensinou o caminho da fé? Será que você ensinou realmente o que a palavra de Deus tinha para ensinar para essa pessoa? Ou você simplesmente pregou o evangelho, a pessoa aceitou Jesus e você deixou ela Deus dará para que lobos, para que Satanás viesse, como ele vai falar aqui no versículo 3. Olha o que ele diz: o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sincera e pura devoção a Cristo. O maior medo, gente, de qualquer líder espiritual é que nós sejamos enganados por falsos ensinos, por falsas doutrinas, pela cultura desse mundo, e aquela sinceridade, aquele coração extremamente fervoroso de estar com o Senhor, que é o primeiro amor, né? Ele se esfrie, ele se afaste. E assim como Eva foi enganada no jardim pela astúcia do diabo. Por que ele fala isso, gente? Vamos pensar um pouquinho junto com Paulo aqui. Por que ele cita justamente Eva, né, no Éden, e ele cita então a serpente, né, que a enganou com astúcia? Porque o diabo nunca vai vir, gente, diante de nós nesse estereótipo, nesse modelo que o mundo pinta ele. O diabo não vai vir vermelho, não vai vir de chifre, não vai vir de rabo, não vai vir de tridente nas mãos. Não, o diabo não vai vir dessa forma. Porque se ele tivesse vindo dessa forma para Eva, eu tenho certeza que Eva jamais teria comido do fruto, teria desobedecido, ok? Mas a astúcia de Satanás para com cada um de nós é justamente naquilo que ele encontra como uma base. Satanás precisa sempre achar uma situação ou algo na nossa vida que faça com que eu duvide daquilo que Deus diz. Se nós fôssemos estudar o texto ali da queda do homem, em Gênesis capítulo 3, o que a gente poderia se aprofundar ali naquele texto é justamente assim: Satanás o tempo inteiro tenta mostrar para Eva que aquilo que Deus disse não era verdade, ou não era 100% a verdade, ok? Se você olhar para o texto, você vai ver isso nitidamente. Ele fala, o diabo, né, fala ali o tempo inteiro assim: mas foi isso que Deus disse? Aí Eva vai lá e contradiz: não foi bem isso que Deus disse. Deus disse isso, isso e isso. Não, mas não é bem isso que Deus disse. Então, Satanás, ele sempre vai usar a astúcia dele para tentar fazer com que a gente duvide da verdade. Porque no momento em que eu duvido da verdade, eu então desobedeço o pai da verdade. E começo a obedecer, então, o pai da mentira. E eu passo a ser filho, então, desse pai da mentira, e não do pai da luz, e não do pai da verdade. Por quê? Porque se eu não acredito na verdade, eu acredito na mentira, certo? Não existe meio termo. Não existe meia verdade e nem meia mentira. Ou é verdade ou é mentira, ok? Então, tudo aquilo que é mentira é o que contradiz a verdade, ou que tenta esconder a verdade também, né? A mentira, ela justamente tenta maquiar
a verdade para que você se saia bem em alguma situação, né? Então o diabo ele vai usar a audácia dele, a astúcia dele, para justamente tentar nos enganar a respeito da verdade. Então o que nós precisamos conhecer muito bem? A verdade, gente. Se nós não olharmos para a palavra de Deus e fazermos dela realmente essa lâmpada e luz para o nosso caminho diariamente, e a nossa boca o tempo inteiro está confessando essa verdade, não a mentira que o diabo tenta contar para mim, nós vamos então permanecer firmes. Mas se nós dermos ouvidos pro enganador, com as meias verdades dele, com a mentira dele, automaticamente nós vamos ser enganados e a nossa mente vai ser levada para o engano. Esse era o maior temor de Paulo a respeito dos irmãos de Corinto. O problema era a astúcia do diabo em trabalhar na mente desses irmãos e eles se desviarem da sinceridade e da pureza da devoção. Gente, uma pessoa quando ela aceita Jesus, ela chega com tanta fome, tanta sede, tanta simplicidade, tanta sinceridade de coração para confessar pecado, para se derramar diante de Deus. Vocês podem perceber que a pessoa quando aceita Jesus, ela se desarma, né? Ela está totalmente aberta para as mudanças que precisam acontecer, para o pecado que ela precisa abandonar, mas vai passando o tempo, se essa pessoa não permanece nessa sinceridade, nessa devoção a Cristo, você vai ouvindo uma mentira daqui, outra mentira dali, outro falso ensino dali, outra falsa doutrina daqui, e a pessoa vai então sendo manipulada de acordo com o mundo ou de acordo com as doutrinas humanas, e ela vai saindo dessa sinceridade. Esse era o maior temor de Paulo para com os irmãos de Corinto, e esse é o maior apelo de Paulo para que quando a gente leia essa palavra, a gente também compreenda isso para nós. Ele diz assim no versículo 4: pois se alguém tem pregado a vocês um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Todavia não me julgo nem um pouco inferior a esses superapóstolos. Quando ele já fala aqui superapóstolos, gente, e ele vai falar aqui embaixo que ele não foi peso para ninguém, eu posso quase que afirmar para vocês que nesse momento da história já estava se levantando homens, muito provavelmente extremamente sábios, extremamente cultos para a sua época, né? Talvez filósofos que estavam ali se convertendo ao cristianismo, ou às vezes se achavam extremamente sábios e estavam entrando na igreja meio que infiltrados mesmo, querendo distorcer algumas coisas dos ensinos do cristianismo já, porque eles não tinham a Bíblia na mão, mas esses sábios tinham todos os escritos, né, do Antigo Testamento e mais os escritos dos grandes filósofos, Sócrates, Platão, toda essa galera já tinha deixado o seu legado aí dos seus escritos. Então, pode ser que muitos homens, ou alguns homens, estavam aqui sendo citados por Paulo como superapóstolos, porque eram homens extremamente cultos, extremamente bem vistos pela sociedade da época, geralmente homens de posses às vezes, né? Só que você já reparou que quem mais cobra para fazer a obra de Deus é quem mais tem? Né? Isso é uma tendência. Por quê? Porque a pessoa quer continuar com o seu patrimônio financeiro. Então, como ela se acha muito importante no reino de Deus, como ela se acha a pessoa detentora da sabedoria de Deus, ela geralmente vai cobrar para falar a palavra, para ensinar a palavra, ou para fazer o seu trabalho ali, né, evangelístico. E isso tem uma tendência desde os primórdios da história, isso não é de hoje, ok? Na história da igreja se viu muito sobre isso. E é disso que Paulo está falando. Ele fala assim, irmãos, olha bem para a nossa história. Eu cheguei em Corinto, debaixo de extrema perseguição já do Império Romano, já tinha sofrido, ele vai falar um pouco aqui dos sofrimentos que ele teve e a gente vai ver. Então Paulo está dizendo assim, se tem alguém que poderia cobrar algo de vocês financeiramente falando, isso seria eu, porque eu cheguei
peguei essa cidade sem ainda o conhecimento de Deus, fiquei 3 anos e meio com vocês, a palavra fala que foi esse mais ou menos o tempo que Paulo ficou ali, preguei o evangelho, vocês se converteram, ensinei a palavra para vocês, ensinei tudo que eu sabia em Deus, tudo que Deus já tinha me dado, dentro dos ensinos, né, do evangelho, do que Jesus tinha passado, dos ensinos de Cristo, do Velho Testamento, tudo que ele podia passar para a igreja de Corinto ele já tinha passado. Eles estavam cheios de Deus lá. E esses homens foram chegando agora, esses super apóstolos, e deturpando os ensinos de Paulo, dizendo que Paulo nem era digno de ser chamado de apóstolo, porque ele não era um dos 12, mas provavelmente esses homens tinham ligação com Pedro, com Tiago, com João, e aí eles se achavam talvez mais importantes do que Paulo na vida dessa igreja. E aí Paulo fala, gente, eu não fui pesado para vocês. Quando eu estava aí, morando aí com vocês na cidade de Corinto, eu fui suprido por outras igrejas, inclusive. Vieram ofertas de outros lugares para suprir a minha vida. E vocês vão ficar dando ouvidos agora para esses homens que se acham mais dignos do que eu. Olha o que ele vai falar, vamos continuar aqui para vocês verem. Versículo 6. Eu posso não ser um orador eloquente. Olha só, ele já cita que essas pessoas são provavelmente oradores eloquentes. Por isso que ele está falando. Contudo, tenho conhecimento. De fato, já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. Será que cometi algum pecado ao humilhar-me a fim de elevá-los, pregando a vocês gratuitamente o evangelho de Deus? Tá vendo que a carta mostra para nós o que está acontecendo? Paulo está dizendo assim, eu não cobrei nem um centavo para pregar o evangelho para vocês. Eu não fui pesado para ninguém. Mas será que eu fiz errado em ter me humilhado e de não ter cobrado? Porque se vocês estão dando mais ouvidos para esses super apóstolos, para esses homens que têm tirado o dinheiro de vocês, né, na pregação do evangelho, acho que eu fiz errado, Paulo está dizendo, né? Acho que eu não deveria ter agido dessa forma. Versículo 8. Quando estive entre vocês e passei por alguma necessidade, não fui um peso para ninguém. Pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram aquilo de que eu necessitava. Fiz tudo para não ser pesado a vocês e continuarei a agir assim. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, ninguém na região da Acaia poderá privar-me deste orgulho. Paulo está dizendo assim, ninguém vai me dizer que eu roubei alguém, que eu cobrei algum dinheiro para pregar o evangelho para vocês, porque vocês na região sul aí, que é a região da Acaia, não podem me tirar esse orgulho de nunca ter cobrado um centavo de vocês para pregar o evangelho. É disso que Paulo está falando. Ninguém tira esse orgulho de mim, de que eu fiz a obra de Deus junto a vocês com aquilo que Deus me mandou como suprimento. Eu fui suprido pela igreja de Cristo. Eu não fui suprido por um ou por outro. Eu não quis de maneira nenhuma tirar dinheiro financeiramente de vocês. Eu fui suprido pelo próprio Deus quando eu precisava, ok? Ele diz no 12, e continuarei fazendo o que faço, a fim de não dar oportunidade àqueles que desejam encontrar ocasião de serem considerados igual a nós nas coisas que se orgulham. Então, se esses super apóstolos se orgulhavam, né, de estar ganhando vidas e de estar fazendo o reino de Deus crescer, eles não podiam se orgulhar como Paulo, porque Paulo não tinha cobrado nada de ninguém. Paulo tinha feito a obra de Deus dependendo exclusivamente do próprio Deus, diferente talvez desses homens. Por isso que ele está falando, não quero me comparar com eles, porque não é o mesmo tipo de ministério, não é a mesma forma de trabalhar no Senhor. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Paulo está dizendo assim, quem vai julgar a atitude desses super apóstolos e das pessoas que estão vindo para a igreja junto com eles, porque geralmente essas pessoas têm servos, né? É isso que Paulo está dizendo. O que esses servos desses super apóstolos estão fazendo ali no meio da igreja, né? Sempre tem os secretários, sempre tem os ajudantes, né, dessas pessoas. Elas nunca estão sozinhas. Então é disso que Paulo está falando. Vamos continuar para a gente não pecar, né? Pensando nisso,
porque a gente começa a avaliar e a analisar, inclusive, situações do nosso cotidiano, né? Da nossa realidade aqui do século XXI. A gente vê muito isso, né? Pessoas que se dizem apóstolos, que se dizem profetas, que se dizem mestres, mas na verdade estão sendo verdadeiros lobos, né? Na pele de cordeiros e tirando proveito, principalmente financeiro, dos cristãos. Mas o Senhor, como Paulo está dizendo, o fim deles será o que as suas ações merecem. Não cabe a nós julgar, não cabe a nós apontar, não cabe a nós criticar literalmente, né? O que cabe a nós é ensinar a verdade, e a verdade então traz o conhecimento para quem quer, para quem está disposto. A Bíblia está aí para quem quiser estudar, né? Os ensinos são diversos aí para quem quiser estudar. Então só não só não deixa de ser enganado quem não quer. Eu falo que essa é bem a verdade. Você quer ser enganado? Tá fácil para ser enganado. Mas se você também não quer ser enganado, também tá fácil de se libertar de todo engano. Versículo 16, até o final agora do capítulo 11. Faço questão de repetir: ninguém me considere insensato, mas se vocês assim me consideram, recebam-me como receberiam um insensato, a fim de que eu me orgulhe um pouco. Ao ostentar esse orgulho, não estou falando segundo o Senhor, mas como insensato. Visto que muitos estão se vangloriando de modo bem humano, eu também me orgulharei. Vocês, por serem tão sábios, suportam de boa vontade os insensatos. De fato, vocês suportam até quem os escraviza, ou os explora, ou quem se exalta ou lhe fere a face. Para minha vergonha, admito que fomos fracos demais para isso. Naquilo em que todos os outros se atrevem a gloriar-se, falo como insensato, eu também me atrevo. São eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais e fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente muitas vezes, fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza que eu não me queime por dentro? Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que se vigiasse a cidade para me prender, mas de uma janela na muralha fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele. Percebem? Eu tentei pôr a entonação de alguém que está realmente muito indignado, né, com a situação que está acontecendo ali em Corinto, com esses irmãos que estão chegando e tentando justamente manipular os cristãos ali com falsos ensinos, com falsas doutrinas, deturpando os ensinos de Paulo, fazendo muitas vezes os irmãos pecarem mesmo, ou trazendo divisões, trazendo facções, né, dentro da igreja, que são grupos separados, que cada um queria seguir alguém diferente, né? Então Paulo está tentando alertar esses irmãos sobre isso e dizendo assim, gente, nesse momento eu falo quase como um insensato, mas eu vou falar. Sabe assim, quando a pessoa está com tanto ódio, tanta raiva da situação, que ela realmente rasga o verbo. E é isso que Paulo está falando aqui.
Eu tô fora de mim quando eu falo isso. Eu gostei muito desse versículo. No versículo 21, ele diz assim, ó: para minha vergonha, admito que fomos fracos demais para isso. Naquilo em que todos os outros se atrevem a gloriar-se, falo como insensato. Eu também me atrevo. Aí ele começa a dar uma lista de atributos ou de qualidades que esses super apóstolos eles têm dito, né, na igreja de Corinto. Então eles chegam lá dizendo assim, olha, eu sou hebreu. Tipo assim, então ele tá falando muito provavelmente dos judeus convertidos, né? Aqui dá uma dica para nós. Paulo tá falando então muito provavelmente dos fariseus convertidos, ou de falsos convertidos fariseus, ou de outros irmãos que eram judeus e que então agora estão saindo pelas igrejas onde Paulo pregou, evangelizou e plantou igrejas e começa a tentar tirar a autoridade de Paulo. Tenta tirar o apostolado de Paulo. É isso que o tempo todo ele está falando. Então ele diz assim, são eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu acredito que Paulo, gente, ele está num estado de nervos ou numa ira tão grande que ele fala assim, eu tô fora de mim falando isso para vocês. Isso aqui não é a minha forma normal de falar, não é o meu estado natural, né? De tão chateado, de tão indignado que Paulo está contra esses falsos profetas. Então, aí ele faz a lista aqui para nós de tudo que ele já sofreu até aqui, os naufrágios, a fome, a nudez, a chuva, as tempestades, os açoites, as prisões, tudo que ele passou, ele dá uma pequena descrição aqui para nós. E ele fala assim, será que vocês não compreendem de que essas pessoas que estão aí agora se vangloriando de ser servos de Deus, mas que andam aí de pompa, né? Não sofreram nada em amor a Cristo. Vocês não estão vendo que isso não tem muito a ver com o evangelho? Cadê a cruz que se deve carregar? Cadê a renúncia? Cadê a dependência de Deus, né, nesses homens? Então, a gente percebe essa questão bem indignada de Paulo nesse finalzinho do capítulo 11. E aí ele diz assim, no versículo 28 em diante, acho que vai dar tempo de eu terminar aqui esse capítulo, a gente já fecha e abre de novo. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Gente, você imagina esse homem que já está na sua praticamente terceira viagem missionária. Então, Paulo já tinha passado, sei lá quantos anos na estrada, em navios, de cidade em cidade, de local em local, pregando o evangelho arduamente, dia após dia, noite após noite. E ele já tinha então plantado várias igrejas ao longo do Império Romano, tentando ir cada vez mais longe com esse evangelho. E imagina a preocupação que ele tinha a respeito desses irmãos em cada localidade onde ele tinha passado. Então havia uma preocupação natural de um pai espiritual, de alguém que gera alguém no espírito através da sua vida de devoção a Deus. Então Paulo diz assim, existe algo que eu enfrento diariamente no meu interior, que é essa preocupação com as igrejas. E a preocupação dele, gente, não tem a ver com uma preocupação simplesmente, como que eu posso dizer assim, eu não posso perder aquela igreja para aquele outro pastor, eu não posso perder aquele membro para outra igreja. Não, Paulo tinha a preocupação de que essa noiva que ele tinha prometido para Cristo, ela realmente se desviasse, ela realmente fosse, ela fosse totalmente desviada de Cristo, desviada do evangelho, todo o trabalho que ele tinha tido até esse momento fosse em vão. Essa era a preocupação de Paulo, de que ninguém se perdesse, de que ninguém perdesse a vida eterna, de que eles realmente recebessem as cartas que ele mandava e essas cartas alimentassem a vida espiritual desses homens e mulheres que tinham se convertido, a ponto deles permanecerem no Senhor, deles continuarem devotos ao Senhor, deles continuarem amando Jesus. Aí ele diz no 29, quem está fraco que eu não me sinta fraco? E quem não se escandaliza que eu não me queime por dentro? Gente, você já sentiu a dor da outra pessoa? No sentido assim, não sei se vocês já passaram por essa sensação. Vamos fechar aqui, eu vou abrir, volta bem rápido pra gente já continuar aqui, pra eu não perder o raciocínio.
Paulo está dizendo assim, gente, versículo 29 de novo. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco? Então Paulo está sentindo exatamente a dor daquela pessoa que muitas vezes não está firme no Senhor, ou da pessoa que não está totalmente alicerçada em Cristo, ou aquela pessoa que está na dúvida ainda a respeito da sua vida espiritual, não está conseguindo se firmar, né? Paulo está dizendo no versículo 29, quem está fraco, que eu não me sinta fraco? Então ele começa a sentir a dor desses irmãos que não estão conseguindo se firmar, que não estão conseguindo realmente se santificar, que não estão conseguindo caminhar com Jesus, que estão conseguindo ser levados por esses ventos, né, de falsos ensinos e tudo mais, pelas divisões, né, pelas fofocas, pelas dissensões e tudo mais. Versículo 29 em seguida aqui, né? Quem não se escandaliza que eu não me queime por dentro? Sabe o que Paulo está dizendo aqui para nós, gente? Sabe aquela pessoa que ela está dentro da igreja onde você congrega, ela provavelmente às vezes é um novo convertido, ou é alguém que chegou agora, e vai, meu irmão, vou citar um exemplo para vocês entenderem o que Paulo está querendo dizer, mas isso pode ser várias situações. Aí um irmão mais velho da igreja vai conversar com esse mais novo e fala alguma coisa que machuca aquela pessoa que é nova convertida. E aí você tá perto e você tá ouvindo aquilo que a pessoa tá falando e você sente a mesma dor daquela pessoa que está sendo humilhada, daquela pessoa que está sendo maltratada. Paulo está dizendo assim, quem não se escandaliza, quem não está ali sendo maltratado, injuriado, né? Ou está sendo passando por uma certa humilhação, que eu não me queime por dentro. Sabe que é você sentir a dor do outro e você não ter como voltar atrás da situação? Por mais que você peça perdão por aquele irmão que acabou de humilhar aquela pessoa na sua frente, você não tem como reverter. Uma vez que a palavra saiu da boca, gente, não tem como voltar atrás. Depois que falou, tá falado. Ainda que você tente consertar a situação, aquilo se torna quase que irremediável. Você já viu alguém se desviar da igreja por causa de algum irmão? Eu já vi várias vezes. E isso é terrível, porque Paulo está dizendo aqui, quem não se escandaliza que eu não queime por dentro? Sabe o que é a dor de você ganhar uma alma e alguém ir lá e simplesmente enxotar essa pessoa de dentro da igreja por causa de uma maneira errada de falar, de uma grosseria humana, de uma carnalidade, né, terrível que às vezes a pessoa tem, não se converteu de verdade ainda e vai lá e dá uma cacetada num crente novo, em alguém que está chegando, ou, né, faz alguma situação ali que crie uma situação de vergonha, de desprezo, de humilhação, e essa pessoa vai e nunca mais volta na igreja. Gente, se tem uma coisa que deveria doer muito na gente, é um tipo de situação dessa, porque ai daquele por quem o escândalo vem. Se você tem feito, quem quiser entender um pouquinho mais essa questão do escândalo, eu dei um estudo dentro do estudo de Apocalipse, falando justamente sobre essa questão de se escandalizar, ou fazer alguém se escandalizar. Então, tá lá, dá para assistir a aula todinha sobre isso, você vai entender direitinho o que isso significa. Mas é justamente você fazer alguém tropeçar no Senhor, por causa de uma atitude errada. Quem tá falando? Tranquilo aí? Então, Paulo está dizendo que ele queima por dentro. Versículo 30. Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou-me que se vigiasse a cidade para me prender. Mas de uma janela, muralha fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele. Ele fala daquele escape da cidade, que ele desce pelo muro mesmo, com os irmãos ajudando ele a escapar durante a madrugada. Amém? Vamos continuar? Capítulo 12.
A visão de Paulo, capítulo 12, versículo 1. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso. Passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse, gloriar-me não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Vamos parar aqui, em seguida a gente continua. Paulo começa o capítulo 12 falando mais uma vez de que ele não gostaria de ficar se gloriando, né? Se vangloriando, contando vantagem, isso que é se gloriar, mas que ele se gloriava no Senhor, que ele se gloriava em poder ser usado por Deus, em poder alcançar as vidas, em resgatar vidas para o reino de Deus. Isso deve ser a nossa glória, pregar o evangelho, ser realmente servos de Deus, sermos humildes no Senhor, buscarmos somente a glória para Deus, que Deus seja exaltado na nossa vida. Paulo está dizendo isso o tempo inteiro. Então Paulo está dizendo, eu não quero me gloriar, mas eu conheço um homem, aí ele coloca tipo na terceira pessoa, nem sei dizer o verbo que ele coloca aqui para nós, mas ele dá a entender, quando ele começa a falar, de que ele está falando de alguém que ele conhece, ok? Mas não, ele está falando dele mesmo. Porque no final do texto ele fala que por causa dessas revelações que ele teve, quando ele foi até o terceiro céu arrebatado, se ele fosse falar o que ele ouviu lá, que são palavras indizíveis, ele poderia se gloriar dizendo, eu fui até o paraíso, eu ouvi do próprio Deus palavras que nem em pensamento nós poderíamos falar. Então Paulo está falando de um momento, de uma situação em que ele teve muito provavelmente um arrebatamento no espírito, ok? Então não foi no corpo, ele fala que não sabe, né? Mas muito provavelmente não foi. Isso é um pensamento meu. Pode ser que tenha sido no corpo? Pode. Deus faz da forma que ele quer. Mas ele diz que ele não sabe se foi no corpo ou fora dele, certo? Ele está dizendo assim, conheço um homem que em Cristo há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Tanto é que Paulo, gente, em momento nenhum, em carta nenhuma, em momento nenhum da vida dele ministerial, ele fala dessas revelações. Não existe nenhum momento na vida de Paulo que ele escreve ou que ele fala o que ele viu e ouviu no terceiro céu. Foi algo muito particular. E eu digo para vocês que Deus faz isso de propósito com esse tipo de pessoa como Paulo, para que ele suporte todas as tribulações a qual ele ia sofrer durante a sua vida. Gente, se Deus tem prazer de mostrar coisas que são indizíveis, são muito grandes diante de Deus, Deus tem prazer de fazer isso com esse tipo de homem. Por que eu estou falando com esse tipo de homem? Com alguém
que entende que o evangelho vale muito mais do que a própria vida, de que pregar a Cristo, de que salvar a humanidade vale muito mais do que a sua própria vida. Paulo, ele é o exemplo vivo para nós de um verdadeiro cristão que sabe muito bem o que é renunciar à sua vida em prol do evangelho. Se Paulo está tão descrito para nós aqui dentro do Novo Testamento com tantas cartas, muito mais do que Tiago, muito mais do que Pedro, muito mais do que João, inclusive, nós temos registros enormes de ensinos de Paulo aqui na palavra que são toda a base do evangelho para nós hoje como igreja. Então, assim, se tem um homem que Deus então tem prazer de fazer um tipo de sobrenatural desse, é com Paulo, é com os Paulos que apareceram ao longo da humanidade, né? Isso desde o Velho Testamento, Deus tem alguns homens e algumas mulheres que ele faz isso de propósito, porque ele precisa mostrar algo muito além do natural, para que essas pessoas se firmem justamente nessa visão tão sobrenatural que eles têm da eternidade. Então, o que Paulo conseguiu ver é o que nós vamos ver quando Jesus voltar. Ele viu o paraíso, ele viu o Éden, aonde o próprio Deus está. Então, ele viu o lugar aonde nós vamos habitar, vamos dizer assim. Paulo teve toda a visão de algo futuro, da eternidade. Então, ele olhava para a situação dele da terra, nesse momento ele dizia assim, nada se compara com a glória que está por vir. Nada se compara com aquilo que o meu Deus tem preparado para mim. Então, as frases de Paulo, ao longo das suas cartas, falam por si só a respeito de um homem que teve um vislumbre, através de um arrebatamento, do que é a eternidade. Vocês acham que Paulo não iria desejar que eu e você nos agarrássemos no Evangelho, em Jesus, e sofrêssemos o que preciso for para também estarmos com Ele na eternidade? Gente, se tem uma coisa que nós seres humanos temos a tendência a dizer assim, cara, o lugar para onde a gente vai é muito, muito, muito bom. Não perca isso de maneira nenhuma. Você já falou para a pessoa, você não pode perder essa oportunidade. E aí a gente vai falar do evangelho com esse mesmo amor, com esse mesmo ímpeto de desejo que todas as pessoas se salvem, que todas as pessoas sejam então salvas por esse evangelho, para que elas estejam com ele na eternidade. Paulo e João, no caso aqui para o Novo Testamento, tiveram essa oportunidade de ter um pequeno vislumbre da eternidade, do próprio trono de Deus. João descreve isso para nós em Apocalipse. Então, muito provavelmente Paulo teve esse arrebatamento, foi até o paraíso, como ele mesmo escreve, e foi isso que fortaleceu, foi isso que todo o tempo o próprio Espírito Santo lembrava Paulo dessa visão celestial, desse arrebatamento que ele teve, fez com que ele não desistisse de todos os problemas que ele teve no meio do caminho de continuar pregando o evangelho. A maneira de Paulo nunca desistir de pregar o evangelho onde quer que ele estivesse, sob qual pressão fosse, muito provavelmente se deve a essa visão, provavelmente, da eternidade que ele teve nesse arrebatamento. E mais, aí Paulo diz assim, mas para que eu não me ensoberbecesse, para que eu não me achasse o bambambam, para que eu não me exaltasse, Deus então, envia, olha só, versículo 7, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações. Quais revelações? A que ele teve lá no terceiro céu, certo? Foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes eu roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então,
os curiosos de plantão, os historiadores, alguns teólogos, todo mundo tenta achar qual é esse espinho na carne de Paulo. Mas nem isso ele deixou registrado para nós, e Deus não quis que isso estivesse registrado, porque para nós pouco importa. Você quer o espinho de Paulo para sua carne? Não, ninguém quer, ok? Então, se você não quer o espinho dele, você não precisa saber o que era o espinho dele, certo? O que a gente precisa saber é Paulo dizendo assim para nós: quando nós temos muita revelação de Deus, quando nós temos muita sabedoria em Deus, quando nós começamos a ter muito conhecimento a respeito das coisas de Deus, nós precisamos ter muito cuidado. Por quê? Porque isso pode fazer com que você venha a se ensoberbecer, venha a se achar melhor do que outros, venha a se achar o mais poderoso da terra, porque você tem dons, porque você é usado por Deus, porque você sabe tudo, porque você é um grande teólogo. Muito cuidado, Paulo está dizendo sobre isso. Mas Paulo está falando de coisas muito além, ok? Dessas revelações que ele recebeu no terceiro céu. Mas ele diz que o Senhor permite que algumas fraquezas da nossa vida fiquem ali, permaneçam ali, mesmo Deus tendo todo o poder de arrancar com as mãos dele essas nossas fraquezas. Ele permite que algumas coisas fiquem ali para nos lembrar o quão dependentes, anota isso, irmãos, o quão dependentes nós continuamos a ser do Senhor, independente de quantos anos de crente eu tenha, independente do quanto eu conheço da Bíblia, independente do quanto eu sei as coisas de Deus, independente de quantas experiências espirituais eu tenha tido na minha vida, independente de quantas vidas eu ganhei para Jesus, nada disso vai te dar um passaporte diferente daquele que ainda nem foi salvo pelo Senhor. Não há diferença entre nós diante do nosso Deus, ok? Tudo que Deus nos der, de dons, ministérios, o que quer que Deus nos dê, não é para nossa glória, não é para nós nos acharmos, é para servirmos o corpo de Cristo. Já falei inúmeras vezes sobre isso aqui, só estou enfatizando. E Paulo está dizendo assim, e o Senhor diz para ele, a minha graça te basta. Qual graça? Aquela que a gente recebe todos os dias para não pecar, todos os dias para não sair da presença de Deus, a graça que a gente recebe todos os dias, a hora que a gente levanta, para continuar caminhando com Jesus, para continuar amando Jesus todos os dias, essa graça, porque se não fosse essa graça que o Espírito Santo derrama sobre nós todos os dias, nós já não estaríamos mais na presença de Deus, por causa das tantas tribulações que nós já passamos, por tantas situações que o Senhor permitiu que nós passássemos, mas tudo isso tem a ver com Ele nos aperfeiçoando, inclusive nas nossas fraquezas. Então, aonde você é fraco, Deus está justamente pegando isso e fazendo isso uma maneira dele trabalhar na tua vida todos os dias, dizendo assim, você ainda depende de mim para se santificar, você ainda depende de mim para se aperfeiçoar, você ainda depende de mim para ser um cristão de verdade no Senhor. Então, grava isso que Paulo está dizendo, porque ele está dizendo que eu e você precisamos ter a mesma dependência dessa graça todos os dias. A minha graça te basta. Deus diz para nós todos os dias. Por quê? Porque é a graça que vai nos fazer perseverar. É a graça que vai nos fazer persistir. É a graça que vai nos fazer ficar de pé até Jesus voltar. Se não fosse a graça, esse poder capacitador de Deus, que a gente já falou aqui, lá em Gálatas, se não fosse isso, nós não teríamos suportado até aqui e nós não suportaríamos até a volta de Jesus. É a graça, irmãos, é a graça. Não é nenhum tipo de ministério que você tenha, não é o quanto você sabe de Deus, não é o quantas vezes você já leu a Bíblia, é a graça. Inclusive para Paulo. Ele diz, continuando aí, né, o versículo 8 mesmo, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Você quer ver Deus manifestar a glória dele na tua vida? Passe por alguma situação difícil no seu dia a dia. Você vai ver que no final, quando o Senhor vem em nosso auxílio, quando nós vemos o escape de Deus,
quando nós vemos o livramento de Deus, quando nós vemos a provisão de Deus, aí nós nos fortalecemos, é ou não é verdade? A fé da gente é renovada, a fé da gente então é reavivada todos os dias quando a gente vai dependendo de Deus. Então, se Deus não nos desse essa necessidade de depender dele todos os dias, muito provavelmente a gente já teria se desviado, porque a gente precisa da graça todos os dias, ok? Diante de todas as situações. Vamos continuar? Acho que vai dar tempo, hein? Que bênção, glória a Deus. A partir do versículo 11. Fui insensato, mas vocês me obrigaram a isso. Eu devia ser recomendado por vocês, pois em nada sou inferior aos superapóstolos, embora eu nada seja. As marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas e milagres, foram demonstrados entre vocês com grande perseverança, em que vocês foram inferiores às outras igrejas, exceto no fato de eu nunca ter sido um peso para vocês. Perdão, é uma pergunta, vamos voltar, eu li errado. Em que vocês foram inferiores às outras igrejas, exceto no fato de eu nunca ter sido um peso para vocês? Perdoe-me essa ofensa. Agora estou pronto para visitá-los pela terceira vez e não serei um peso, porque o que desejo não são os seus bens, mas vocês mesmos. Além disso, os filhos não devem ajuntar riquezas para os pais, mas os pais para os filhos. Assim, de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo o que tenho e também me desgastarei pessoalmente. Visto que os amo tanto, devo ser menos amado? Seja como for, não tenho sido um peso para vocês. No entanto, como sou astuto, eu os prendi com astúcia. Porventura, eu os explorei por meio de alguém que enviei a vocês? Recomendei a Tito que os visitasse, acompanhado de outro irmão. Por acaso Tito os explorou? Não agimos nós no mesmo espírito e não seguimos os mesmos passos? Vocês pensam que durante todo esse tempo estamos nos defendendo perante vocês? Falamos diante de Deus como alguém que está em Cristo, e tudo o que fazemos, amados irmãos, é para fortalecê-los, pois temo que ao visitá-los não os encontre como eu esperava, e que vocês não me encontrem como esperavam. Temo que haja entre vocês brigas, invejas, manifestações de ira, divisões, calúnias, intrigas, arrogância e desordem. Receio que ao visitá-los outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês e eu lamente por causa de muitos que pecaram anteriormente e não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual e da libertinagem que praticaram. Paulo está falando literalmente que ele teme, né? Ele tem temor por como é que ele vai encontrar a igreja de Corinto quando ele chegar lá. Como é que eles vão estar? Como que esses irmãos vão recebê-lo? Como que aqueles cristãos que ele há algum tempo atrás deixou fervorosos no espírito, deixou amando Jesus por terem se encontrado com Deus, recebido essa graça, essa palavra, como é que eles estavam nesse momento? E o medo maior dele era justamente de encontrar todo tipo de pecado ali dentro da igreja de Corinto, né? Ele lista aqui para nós que são as obras da carne, no final aqui. Brigas, invejas, manifestações de ira, divisões, tudo isso, gente, Paulo começa a temer, porque as notícias que às vezes chegam para ele não são das melhores. E as notícias que chegam, inclusive, de que os irmãos não querem que ele vá. Por quê? Nós não precisamos mais de você, Paulo. Nós temos outros líderes tão mais cheios de Deus do que você. Então ele está dizendo assim, como eu gostaria de chegar aí e encontrá-los como eu os deixei, amando o Senhor, amando o Evangelho e avançando, né, no reino de Deus. É disso que Paulo está falando. Ele fala de novo sobre a questão de não ter sido peso para ninguém, né? Ele continua falando que ele mandou Tito também, que ele não quis que ele explorasse ninguém ali em nada e tudo mais. Advertências finais, capítulo 13. Esta será a minha terceira visita a vocês. Toda questão precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Já os adverti quando estive com vocês pela segunda vez. Agora, estando ausente,
escrevo aos que antes pecaram e aos demais, quando voltar, não os pouparei. Visto que vocês estão exigindo uma prova de que Cristo fala por meu intermédio, ele não é fraco ao tratar com vocês, mas poderoso entre vocês. Pois na verdade foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Da mesma forma, somos fracos nele, mas pelo poder de Deus viveremos com ele para servir vocês. Examine-se para ver se vocês estão na fé. Provem a vocês mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. E espero que saibam que nós não fomos reprovados. Agora oramos a Deus para que vocês não pratiquem mal algum. Não para que os outros vejam que temos sido aprovados, mas para que vocês façam o que é certo. Embora pareça que tenhamos falhado, pois nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Ficamos alegres sempre que estamos fracos e vocês estão fortes. Nossa oração é que vocês sejam aperfeiçoados. Por isso escrevo estas coisas estando ausente, para quando eu for, não precise ser rigoroso no uso de autoridade que o Senhor me deu para edificá-los e não para destruí-los. Sem mais, irmãos, despeço-me de vocês. Procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz, e o Deus de amor e paz estará com vocês. Saudem uns aos outros com um beijo santo. Todos os santos enviam saudações. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Então, Paulo, capítulo 13, finaliza, põe as últimas frases dessa carta, dizendo justamente sobre essa terceira visita que ele vai fazer para essa igreja. E ele teme, pela situação que ele vai encontrar esses irmãos de verdade. Ele fica feliz se eles estiverem fortes e Paulo estiver fraco, como se diz assim, eu posso não estar bem, mas eu quero que vocês estejam bem. Então é disso que Paulo está dizendo. E ele fala assim, irmãos, eu não quero ser severo no meu julgamento com os pecadores. É disso que ele está falando. Então, examinem-se vocês mesmos. Consertem as coisas que estão erradas. Se eu já estou escrevendo para vocês de forma dura e severa, aproveitem então esse tempo até que eu vá até vocês, até eu chegar aí, para vocês já começarem a consertar essa bagunça que está no meio de vocês. Ajustem, as situações, achem onde estão os problemas, façam uma revisão espiritual na vida de vocês, perdoem aqueles que vocês precisam perdoar, façam aí uma autoavaliação cada um de si e procure novamente o primeiro amor, procure as primeiras práticas, procure o amor uns para com os outros. Vejam o quão eu me sacrifiquei durante o tempo que eu fiquei aí com vocês, para que vocês fossem salvos, edificados. É assim que eu desejo encontrar vocês, mas se eu não os encontrar dessa forma, eu não vou ter dó de repreender quem eu precisar repreender. Eu não terei dó de expulsar, se necessário for, se eu precisar expulsar alguém do meio da congregação. Por quê? Porque o que Paulo, gente, mais temia era justamente a perdição desses irmãos que estavam ali. Era realmente essa igreja acabar extremamente entrando num verdadeiro colapso e acabar. Imagina você passar anos da sua vida, edificando o corpo de Cristo ali, edificando a igreja como um líder, como um apóstolo, como um pastor, como um mestre, e do nada chegar pessoas ali e acabar com todo aquele trabalho que você fez. Então, o maior temor de Paulo, a tristeza de Paulo, era justamente não encontrar a igreja de Corinto, os irmãos naquela região ali da Acaia, como ele havia deixado, com um amor, com fervor. Se vocês quiserem voltar, voltem lá na primeira carta, comecem a dar uma lida novamente na primeira carta aos Coríntios, vocês vão perceber o quanto Paulo fala dessa igreja com alegria, do quanto eles tinham os dons, do quanto eles eram cheios do Espírito Santo, o quanto Paulo tinha feito um trabalho e tinha visto o resultado aparecer, mas depois Paulo já começa a falar das problemáticas que existiam em diversas áreas.
e vocês percebem que ele termina a carta com esse mesmo peso, com esse mesmo pesar de, infelizmente, não encontrar a igreja de Corinto assim como ele deixou quando ele continuou as suas viagens missionárias. Então, que nós possamos nos examinar a nós mesmos e, diante de cada correção de Paulo para a igreja de Corinto, nós não sermos também encontrados nos mesmos erros, no mesmo pecado, na mesma vanglória, né? Buscar a glória para si mesmo, no mesmo modo de agir como corpo de Cristo. Se vocês voltarem algumas aulas lá para o livro de 1 Coríntios, vocês vão ver quanta coisa a gente falou sobre imoralidade sexual, que tem a ver com a idolatria, que tem a ver com o abandono das práticas espirituais, né? Divisões entre irmãos, os irmãos levando os irmãos para a justiça, sendo que eles podiam muito bem resolver as suas causas ali, né? Então, assim, muitas coisas. Nós podemos, para mim, essas duas cartas de Paulo, elas falam muito a respeito de como é viver em comunidade, de como é viver como igreja. Então, assim, se nós pegarmos as cartas de Corinto e justamente ajustarmos a nossa vida espiritual com as correções que ele faz, vocês vão ver que nós vamos começar a viver muito melhor como igreja, na nossa comunidade, no nosso convívio ali. A gente vai começar a ver o outro com mais honra, a gente vai começar a perceber e a não permitir que falsos ensinos entrem, que as pessoas não se desviem, que as pessoas não sejam enganadas por falsos ensinos. Você vai estar sempre querendo chamar o seu irmão para uma orientação melhor, não permitindo que ele saia do caminho que é correto. Então tudo isso Paulo fala nessas duas cartas, e ele então finaliza com esse pesar tão grande, pedindo para esses irmãos se reavaliarem, né? Para eles buscarem justamente esse exame próprio, né, de cada um por si, para que ele não chegue tomando atitudes que ele vai ter que tomar, de justamente tirar alguns do convívio, expulsar irmãos ali da igreja que estavam trazendo divisões e confusões. Então, eu nem imagino como deve ter sido essa visita de Paulo, e eu não me lembro de verdade se essa visita chegou a acontecer. A Bíblia não relata isso. Nós vamos ver nas outras cartas que talvez ele passe ali por perto, mas eu acho que ele não chega a fazer essa terceira visita que ele tanto queria, para justamente fazer as correções que ele precisava fazer pessoalmente. Amém, irmãos? Alguém quer perguntar alguma coisa, ou alguém quer falar alguma coisa sobre o que nós falamos hoje na aula? 2 minutos aí, pode abrir o microfone se quiser, e a gente tem esses 2 minutos para falar alguma coisa ainda. Se não, nós vamos... Oi, pastor. Pode ser, irmãos. Amém. Elis, tem uma anotação na minha Bíblia de uma pregação que o espinho na carne de Paulo durou 14 anos. Tem alguma... Porque lá quando ele fala no 2, conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado. Fala em 14 anos, mas que não tem correlação, alguma coisa assim. Pastor, eu acredito que esse espinho na carne de Paulo, ele permaneceu desde o momento dessa visão, dessa revelação. Porque realmente Paulo talvez teve algo tão tremendo, né, da parte de Deus, essa revelação de coisas espirituais, de coisas eternas, que Deus, a partir daquele momento, colocou esse espinho, que nada mais é do que as fraquezas que Paulo não conseguia vencer. Um espinho na carne, ao meu ver, tá? Esse é um entendimento muito pessoal meu. Tem a ver com, sabe aquele pecado que eu não consigo vencer, por mais que eu jejue, por mais que eu ore, por mais que eu leia a palavra, parece que aquele pecado ele fica ali, ó, me batendo todo dia. Quando eu vejo, eu tô quase caindo nele de novo. Então, eu acredito, por isso que tem gente, eu vou falar aqui porque agora nós terminamos a aula, tem gente que fala que Paulo era homossexual, e aí ele tinha problemas com a questão de sentir desejo por outros homens, por isso que ele não casou. Gente, tudo bobagem, tudo bobagem, bobagem. Esse espinho na carne nada mais era do que alguma fragilidade, algum pecado que Paulo talvez não conseguia vencer por si só, e que Deus permitiu que ele continuasse com essa fraqueza, com essa dificuldade, para que a graça de Deus todos os dias viesse sobre a vida de Paulo e ele conseguisse vencer mais um dia. Mas no dia seguinte, o que ele ia precisar?
da graça de novo, para não cair, para não pecar. Então, nada mais é do que isso. Todos nós temos um espinho na carne. Todos nós. Todos nós temos alguma dificuldade em Deus, na nossa vida, que é aquela coisa que você precisa vigiar muito para não pecar. Que é aquela... Porque Satanás conhece a nossa vida, principalmente antes de Jesus. E ele sabe qual era o nosso pecado mor, qual era o nosso pecado principal, qual era a área que nós mais amávamos, né, de pecar. Ele sabe muito bem. Tem gente que tem problema com dinheiro, tem gente que tem problema com imoralidade sexual, literalmente, com prostituição, tem gente que tem problema com vícios, com bebida, com drogas, com jogo, né, com jogo de azar, e com tantas coisas que a gente poderia falar. Então, assim, tudo isso, às vezes Deus permite que aquele resquício daquele pecado fique na sua vida, para que você diga todos os dias de manhã: Jesus, eu preciso do Senhor para não cair. E a graça vai vir. Então, quanto mais dependentes de Deus nós nos tornamos por causa dessa fraqueza, mais Deus vai podendo se aperfeiçoar em nós e a obra de Deus vai sendo feita e a gente vai vendo o poder de Deus exalando de nós. Porque se nós fôssemos autossuficientes, vocês concordam comigo que a gente não ia querer a graça de Deus? A gente ia falar: eu sou todo poderoso, eu não tenho vontade de pecar, eu não tenho vontade de cair em nenhum pecado. Você ia ser o super homem espiritual. E não é isso que nós somos. Nós somos dependentes do Senhor todos os dias. Todos os dias. Até a volta de Jesus, nós vamos ser dependentes. Então, com certeza esse espinho, pastor Marcos, ficou até o dia da morte de Paulo. Ele teve que lidar com esse espinho, com essa fragilidade na vida dele até o dia em que ele foi, infelizmente, morto. Tá bom? Então durou muito mais do que 14 anos, com certeza. Mais alguém quer falar alguma coisa aí? Vamos orar então, gente? Pastor Marcos, ora por nós. Pode falar. O espinho é uma prova dada por Deus. Não uma prova. É algo que eu já carrego em mim mesmo, que já é um resquício. Isso, sabe aquela coisa assim, vou falar pecado só pra gente entender. Um pecado que ele era meu de estimação, né? E que mesmo convertido, se eu não prestar atenção para não cair, eu caio. Então, é como se fosse algo que você todo dia precisa falar para você mesmo: olha, aquilo ali não é mais para você. Entendeu? Isso é o espinho. É porque o espinho na carne, sabe aquela coisa que fica te cutucando? Lembra do aguilhão que eu falei? Né? O aguilhão do pecado é o diabo fazendo assim, ó, o tempo todo com a gente, cutucando a gente pra gente pecar. Entendeu? Porque ele sabe que isso vai fazer com que a gente uma hora ceda. Não é ruim quando um espinho fica cutucando a gente? Sabe aquela coisa que te incomoda? Então é algo que fica ali te tirando do sério. E aí não tem uma hora que você fala assim: ah, eu vou ceder logo porque aí eu já peco mesmo e para de me atormentar. É mais ou menos isso, sabe assim? Só que não vale a pena, né? Não vai valer a pena, porque nós não queremos pecar. Nós queremos ser santos como Ele é santo. Então todo dia eu vou dizer: Jesus, me ajuda nessa fraqueza, porque eu preciso estar com o Senhor todos os dias, até a volta de Jesus. Tá bom? Então tem várias explicações, né? Várias formas, né, de entender o espinho, mas eu vejo dessa forma: é algo que todo dia ali a graça do Senhor vai nos ser suficientes para vencer esse espinho na carne. Satanás vai sendo todo o tempo esbofeteado. Ele não nos esbofeteia mais, nós que vamos esbofetear ele o tempo todo. Amém? Vamos orar. Pastor, ora por nós, você como pastor aqui no grupo, para a gente finalizar, por favor. Amém. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, nesse momento, Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus amado, porque ao terminarmos, Senhor Deus amado, o estudo da primeira e segunda carta aos Coríntios, Senhor, ó Deus amado,